Olá, vamos ao nosso Evangelho de hoje. Hoje é sexta-feira, 2 de janeiro. Vamos fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor. Elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre e amigo. Também nos conectarmos com a espiritualidade amiga, o nosso anjo da guarda, nossos espíritos protetores, amigos. E primeiramente agradecer ao Pai pela vida, por esta reencarnação, por mais este dia. E pedir a companhia, o amparo, a boa inspiração, o auxílio nos bons pensamentos para a nossa jornada que se inicia, mais uma vez para este ano que se inicia. Que nós possamos hoje tirar bons proveitos de tudo que vier a nos acontecer, com a boa companhia e o bom amparo. Permaneçam conosco hoje e para todo sempre. Que assim seja. Então vamos ao nosso Evangelho, Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos para uma reflexão, aqui temos um lápis. Vamos ver o que nos sai hoje. Vou baixar um pouquinho esse volume. Tá. Vamos ver. Capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. E o que nos veio aqui? Características do verdadeiro profeta. Do Espírito Erasto está nas Instruções dos Espíritos, portanto a parte final do nosso capítulo. E é do Espírito Erasto, é o item 9. Então foi em Paris, 1862. Vamos à leitura. Baixa mais um pouquinho. Que começa assim: desconfiem dos falsos profetas. Essa recomendação é útil em todos os tempos, mas, principalmente, nos momentos de transição, como o atual, onde uma transformação da humanidade está sendo elaborada. Nessas horas surge uma multidão de ambiciosos e farsantes que se apresentam como reformadores e messias. É contra esses impostores que é preciso estar atento. E é o dever de todo homem honesto desmascará-los. Vocês me perguntarão, como é possível reconhecê-los? Eis os seus sinais. Então Erasto vai começar a nos dar as explicações. Somente se confia o comando de um exército a um hábil general, que tem a capacidade de dirigi-lo. Acreditam que Deus seja menos prudente do que os homens? Saibam que Ele só confia as grandes missões aos que têm condições de cumpri-las, pois elas são fardos pesados que esmagariam o homem fraco que não estivesse preparado para carregá-las. Em todas as coisas, o mestre deve saber mais do que o discípulo. Para que a humanidade avance, moral e intelectualmente, são necessários homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões, são sempre escolhidos espíritos bastante adiantados, que fizeram sua evolução em outras existências, visto que
se não forem superiores ao meio em que devem atuar, nada poderão fazer. Vamos ler mais um trechinho. Assim sendo, o verdadeiro enviado de Deus justifica a missão para a qual foi escolhido por sua superioridade, suas virtudes, sua grandeza, pelo resultado do seu trabalho e pela influência moralizadora que suas obras conseguem despertar. Tirem ainda essa conclusão: se pelo seu caráter, por suas virtudes, por sua inteligência, ele demonstrar que não está à altura da missão que recebeu, nem à altura do personagem de cujo nome se utiliza, certamente trata-se de um farsante que nem mesmo consegue imitar a personalidade que escolheu para modelo. Vamos encerrar aqui. O item continua, fica o convite para ler até o final, porque é muito lindo. Mas, dado o nosso tempo, não conseguimos fazer. E aqui já dá para a gente conversar bastante para a nossa reflexão do dia. Erasto, como me disse uma amiga esses dias, Erasto caiu há uns dias atrás na nossa reflexão. É um espírito bastante firme nas suas colocações, nos faz refletir, todos fazem, mas como mantemos a nossa individualidade no plano espiritual, eles têm suas personalidades e Erasto é um destes espíritos bastante expressivos na sua forma de se colocar. E Erasto vem nos falar dos falsos profetas, que em todos os tempos aprendermos a discernir os verdadeiros dos falsos profetas é importante. A gente pensar, mas claro que não estamos aqui falando daqueles profetas lá do Antigo Testamento. Estamos falando de profetas no sentido de seres, pessoas, indivíduos que vêm a trazer alguma mensagem, alguma ideia, alguma linha de pensamento para expor como boa, como correta aos outros. Estes são os profetas que estamos nos referindo. Então, quando Erasto se propõe a nos ensinar como identificar se são verdadeiros ou falsos, Erasto vem com muita força nos dando dicas. E ele começa dizendo: em todas as situações o mestre tem que saber mais que os seus discípulos, né? Então ele tem que saber mais em inteligência e em moralidade, né? Emmanuel nos fala que nós temos duas asas, a asa da inteligência e a asa da moral, e elas precisam andar juntas. Então todo aquele que se predispõe a estar à frente de um povo, de uma ideia, de alguma coisa, ele tem que saber um pouco mais que seus discípulos, né? Tanto em conhecimento quanto em moralidade. Então, como saber, como fazer para discernir se aquele a quem estamos seguindo vale a pena seguir ou não? Pelo que ele faz. Primeiramente, se o que ele faz condiz com o que ele fala, né? E ver se ele segue a quem ele se propõe seguir. Mesmo nós no meio espírita, é difícil, claro, quem que nós modelamos? Jesus, por isso que nós falamos que ele é o nosso modelo. Nós tentamos modelar Jesus. E sem prepotência, sabemos que não vamos conseguir ser igual a ele por muito tempo. Temos muito Jesus, um espírito puro. Nós, um espírito de terceira ordem. Então, existe milênios, né, de reencarnações nos separando. Mas não é por isso que nós não o temos como um modelo. Ele veio à Terra para isso. Fez esse sacrifício por nós, para que nós possamos modelá-lo, ter uma referência. Então, nós, espíritas, modelamos Jesus. E o quanto a gente consegue
ser como ele? Muito pouco, claro, sabemos disso. Mas o quanto conseguimos ser o que falamos que somos. E mais que isso, o quanto de boa vontade e força de vontade temos para ser o que dizemos que somos. Então é disso que se trata. Vamos cuidar. É bom esse ensinamento de Erasto para nós, é muito bom. Para que a gente não caia em armadilhas, especialmente nos dias atuais, em que todos os dias as mídias nos ensinando que devemos seguir quem tem números, que esse é o sucesso. Então, quando vemos, estamos fazendo bizarrices, coisas esdrúxulas, porque foi caindo tanto no senso comum de que aquilo é o correto, que sem percebermos a gente pode cair e fazer. Assim, quando estamos inseridos num meio onde a maledicência reina, quando vemos, estamos fazendo fofoca juntos e já achando que aquilo ali tá tudo bem. Então temos que cuidar para não cairmos nessa teia, não seguirmos pessoas que não valem por enquanto, porque um dia serão irmãos melhores com certeza, mas neste momento estão ali perdidos na nossa caminhada. Nós temos que cuidar para não segui-los, como temos que cuidar especialmente para não sermos estas pessoas. Que a gente não crie grandes metas, ser igual a Jesus, não tem como. Mas que a gente queira ser um pouco melhor hoje e que sejamos o que falamos. Nem sempre vamos conseguir, nós vamos cair, mas vamos nos levantar e tentar de novo. Esse é o verdadeiro profeta, porque perfeito só Deus, não é mesmo? Então é bom para a gente refletir bastante, não se cobrar tanto, traçar metas claras, alcançáveis, tanto em inteligência quanto em moralidade, dar pequenos passos, porque é isso que Deus e Jesus, nosso Mestre, esperam de nós. Boa vontade de coração para seguir adiante. É muito bonito, teríamos tantas coisas para comentar. Me veio aqui a frase que falamos esses dias: somente lobos caem em armadilhas para lobos, que também foi Erasto que nos trouxe aqui. Então vamos cuidar para não cairmos, não é mesmo? Vamos a uma pergunta do Livro dos Espíritos. Vamos ver o que nos vem. Aqui. Capítulo 1, sobre os espíritos. Origem e natureza dos espíritos. Pergunta 76. Kardec vai perguntar o seguinte: como podemos definir os espíritos? E eles vão nos responder: podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo fora do mundo material, que é este que nós conhecemos. Aí tem uma nota de Kardec. A palavra espírito é empregada aqui, nesta didática do Livro dos Espíritos, para designar a individualidade dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Então, os espíritos são os seres inteligentes, que conseguem já manter um pensamento contínuo, portanto, tomar decisões, portanto, recebem o livre arbítrio. E são os seres inteligentes, portanto, que habitam o universo. Vai muito além do plano do nosso planeta Terra, muito além do plano espiritual que nós conhecemos na didática espírita. Aqui estamos falando de universo. São temas amplos, mas que aos poucos a gente vai digerindo e aprendendo juntos. Então vamos lá. Isso também é só relembrar que usamos espíritos quando está desencarnado. Encarnado nós chamamos alma. É importante a gente fazer essa diferença, porque no momento de estudo
pode causar confusão se a gente não tem muito claro. Então, encarnado, reencarnado, melhor dizendo, alma, quando está fora do corpo físico, espírito. Portanto, vamos encerrar. Quem quiser pegar uma água, vamos fechar os olhos. Dá mais um volume na nossa linda Ave Maria. Fechar os olhos e agradecer mais uma vez ao Pai. Deus, gratidão pela nossa vida, por mais este dia, esse presente que temos. Jesus, nosso modelo, esteja conosco em todos os momentos, como sempre esteve. Gratidão. Espiritualidade amiga, nos acompanhe durante a nossa jornada, nos momentos em que necessitarmos, a nos inspirar o que precisamos, a nos proteger, e estejam conosco, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Tchau, tchau.